Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos dando início mais um ano, né, com as nossas reuniões de terça-feira. Eu sempre falo a mesma coisa, só que muda um pouquinho o ano. Essa reunião de terça-feira ela existe desde 1985. Então, ah, talvez seja das reuniões de medicina intensiva no Brasil que ela é mais longeva. Sem grandes soluções de continuidade, mesmo na época do Covid, a gente fez a maior parte delas por ah, online por GoToMeeting. Então, quando a gente fala de ensino, o método de ensino, método vem do grego, e que significa um caminho para se chegar a algum fim. Então, se a gente vai falar de método de ensino, é porque a gente quer ensinar alguma coisa. Né? Qual é esse caminho que nós vamos querer trilhar para poder chegar e em qual fim? Então, quando é método de ensino e de aprendizagem, trata-se de um caminho, de um trajeto para poder se chegar a um objetivo que a proposta é educar. Por causa disso, ensino e aprendizagem. Né? Educar significa fazer surgir novos cidadãos. Nesse caso, novos médicos, novos especialistas em medicina intensiva. E pretende-se assim possibilitar que mais indivíduos, nesse caso mais médicos, se integrem num grupo de intensivistas com um determinado conjunto de conhecimentos na medicina intensiva, com habilidades, atitudes e princípios que são comuns a esse grupo. Muito bem. Quais são os desafios do CPET para os próximos anos? Eu tenho dito que, acho que todos nós, né, acho que a gente tem compartilhado essa ideia de que hoje você fazer uma residência ou uma especialização de medicina intensiva é muito fácil. Faz 2 ou 3 anos que o MEC abriu completamente as portas. É fácil você bater na porta. O Júlio ali, ele preenche um formulário e rapidamente vem uma equipe de uma Coreme aqui, faz uma avaliação e faz uma aprovação de um programa de residência, Comissão Nacional de Residência Médica, aprovado, sem muitos problemas. Não vai ter bolsa, né, porque a Comissão Nacional de Residência Médica não tem bolsa para todo mundo, mas vai ser aprovado com facilidade. Então, como fazer diferente? Porque fazer desse jeito não nos interessa, acho que obviamente não interessa para vocês também. Então nós vamos querer continuar formando médicos intensivistas que façam a diferença. Né? Ou seja, quando eventualmente vocês é, é, se relacionarem com médicos de outras áreas, de outros locais, puxa vida, eu quero que vocês de alguma forma sintam que, puxa, se formar lá fez uma diferença significativa para mim. Nós vamos querer fazer cada vez melhor. Por isso que nós estamos querendo mudar a nossa estratégia de ensino para esse ano. Né? E com estratégias de ensino com maior número de técnicas indiretas, menos exposição e mais participação de vocês. Ou seja, o Vinícius colocou vocês numa cilada. Né? Porque não dá para poder fazer ensino indireto se vocês não tiverem uma participação intensa. Porque não vai ser mais vir para cá para poder receber uma aula. Vai ser vocês fazerem leituras, estudos e virem aqui discutir o que vocês leram e o que vocês estudaram. Então, eu acho isso legal, mas não tem jeito de poder fazer isso sem a participação ativa e mais intensiva de vocês. Né? O foco vai ser na discussão de casos e na resolução de problemas, mais do que a apresentação de um conhecimento. Né? Porque o conhecimento hoje é muito fácil de ser obtido. Então, não se imagina mais aquele modelo que eu, durante 35 anos, dava uma aula de sepse com 80, 100 slides, com conhecimento que vocês podem obter hoje em qualquer lugar. Eu entendo que isso cansou mesmo. Né? A gente vai focar, todos os coordenadores estão também nessa vibe de se especializarem, no sentido de que cada um
vai ficar responsável por uma ou outra área, né? Então, eu, por exemplo, não consigo mais disputar com o Rafa em choque, com a Carol em neuro, com a Luana em morte encefálica, transplante, a Mirella em gestão, sei lá, numa série de coisas. Então eu fazia para vocês uma apresentação muito genericona, né? Então eu vou ter que também me especializar em alguma coisa, focar em alguma coisa e trazer para vocês pessoas que tenham algum foco numa determinada área, com alguma especialidade, com alguma especificidade, para poder apresentar e discutir com vocês de uma forma mais profunda temas que vocês demandam, não é? Eu sinto cada vez mais que vocês hoje, com o conhecimento facilmente disponível, vocês rapidamente crescem em 1 ano, 2 anos, no terceiro ano vocês estão voando e estão exigindo uma maior especialização de quem está aqui na frente discutindo com vocês. E nós precisamos de oferecer isso para vocês. Desenvolver capacidade de poder lidar com múltiplos dados ao mesmo tempo, né? Inteligência artificial, cada vez mais, né? O chat GPT está aí, não dá mais. Né? Eu vou teclar algumas coisas no chat GPT para vocês ali, vou mostrar para vocês de que ele, de um modo geral, ele me dá soluções para os meus problemas muito melhor do que eu seria capaz de fazer em 90% das vezes. Então, alguém que vem de alguma forma discutir alguma coisa com vocês vai ter que ser melhor que o chat GPT. Porque o chat GPT vocês têm na mão hoje, tem no telefone celular, tem às 3 horas da manhã, né? Mas ainda continuo achando de que o exemplo profissional ainda é a melhor forma de ensinar uma profissão. Então, essa vai ser também uma diferença importante, por mais que a gente possa fazer aulas, fazer discussões indiretas, etc. e tal, ainda a escola do CEPET, o que eu sou, o que a Mirella é, o que a Luana é, o que o Rafa, enfim, todos os coordenadores são, ainda precisa ser o maior exemplo para vocês. Né? É assim que se ensina basicamente uma profissão. Então a reunião de quarta-feira ela vai ser desenvolvida em módulos, né, com coordenadores cada vez mais especialistas, com estudos prévios individuais. Então, eu vou tentar fazer isso amanhã com o CEPS com vocês. Vai ser a primeira experiência minha nisso, eu também estou. Mas eu dei 3 artigos para vocês, né? Então eu tenho que saber todos os 3 artigos que estão lá, ter mais ou menos umas 55, 60 páginas. Quantas páginas tem? Tem? Não tem tantas páginas assim. São umas 50, tem muita referência bibliográfica. Né? Mas enfim, vocês vão ter que vir com isso lido amanhã, porque a gente vai fazer discussão em cima dos conceitos que estão ali. Né? E a ideia é de que isso seja sempre desse jeito. Vocês recebam artigos antes e que a gente possa discutir isso posteriormente, focada daí em casos clínicos e solução de problemas. Não mais uma apresentação de conceitos, porque os conceitos hoje estão nos livros ou nos artigos. A reunião de terça-feira continuar sendo apresentada, de um modo geral, por experts, como a doutora Suzana pode nos brindar daqui a 2 semanas. Isso serve principalmente para que a gente faça um benchmarking. Né? Eu gosto da ideia de quando a gente traz alguém de fora, ou quando a gente vai para congresso, a gente não vai para congresso para aprender. A gente vai para poder ver se o que a gente está fazendo aqui está bom, está certo. Né? Se os outros estão fazendo, se nós estamos fazendo igual a eles. Então, quando vem alguém de fora, acho legal de que eles, no modo geral, façam apresentações que não sejam grandes revoluções, a não ser que seja uma introdução de
de equipamento novo, de um conceito novo, etc. e tal. Mas na maior parte das vezes serve mesmo para benchmark. E vai continuar sendo precedida por apresentação de artigos recentemente publicados, como a gente fez hoje. Não tem uma outra ideia. Se vocês tiverem alguma proposta para uma reunião de terça-feira, porque é o único momento em que a gente vai discutir artigos, como a gente fazia mais frequentemente nas reuniões de quarta-feira. As reuniões semanais nas UTIs, elas vão continuar com algum foco. Por exemplo, a Lauriane vai discutir infecção com vocês, o HT trauma. Acho que em cada lugar tem aí uma especificidade, né? A estratégia ainda é apresentação direta e discussão em grupo, mas dentro daquele foco que cada unidade de terapia intensiva, de um modo geral, tem um mix de doentes que justifica estudar um determinado conceito mais intensamente. Medicina intensiva se faz essencialmente com discussão de casos à beira do leito. Acho que os coordenadores cada vez mais fazem isso com vocês, né? Desenvolvida por coordenadores, por preceptores, em cada unidade de terapia intensiva. Isso daqui é assim, o elemento essencial, primordial para se aprender medicina intensiva, né? A gente algumas vezes, por exemplo, na reunião de terça, fazia discussão de casos clínicos aqui. Nunca foi uma coisa muito boa, né? Você seleciona um caso, dá uma preparada no caso, mas sempre ficava uma coisa meio artificial, né? Acho que não dá para poder concorrer, quando a gente fala na nossa profissão, com aquilo que vocês estão vendo diuturnamente dentro das unidades de terapia intensiva. Todos os dias vocês examinam o doente, selecionam 1, 2 casos. Você tem o caso real, você tem o raio-x de tórax na frente, você tem as alternativas diagnósticas, você conversa com o coordenador, discute um pouco de fisiopatologia. Isso dá para poder fazer inúmeras vezes. Não dá para poder competir e trazer isso para cá. A não ser que seja um caso excepcional, também não gera muito aprendizado num caso excepcional. Podemos pensar em fazer isso uma ou outra vez, mas discussão de caso clínico ainda é no mundo real, que você faz ainda na beira do leito, na maior parte das vezes. E é desenvolvida pelos coordenadores. Tá? E é claro que isso ainda vai, teremos aí, tem cursos, workshops, seminários, né? Como a gente desenvolve aqui uma pós-graduação, a gente tem a oportunidade de poder trazer cursos da MIB, né? De fazer cursos da MIB eventualmente por fora. Então, o CPET acaba oportunizando essas alternativas para vocês. Mas eu gosto de dizer de que a gente ensina uma profissão, no final das contas, né? E que a gente precisa de desenvolver conhecimento científico, que a gente fala nas reuniões, habilidades especializadas, atitude humanista, tudo isso aqui é importante, né? Com responsabilidade profissional. E quando a gente fala principalmente em conhecimento, que é um dos itens da competência do que é ser um bom profissional, eu vou rapidamente passar pela taxonomia de Bloom, para poder mostrar para vocês um pouco de qual é a importância de a gente sair desse método direto, passar um pouco para o método indireto, né? O Bloom é um pedagogo que definiu essa taxonomia ainda na década de 60, né? Mostrando de que o conhecimento ele cresce a partir da hora que você primeiro conhece, o segundo passo é de que você compreende, é de que você aplica esse conhecimento, de que você faz análise, faz síntese, faz avaliação, né? Ou seja, quando a gente está aqui numa situação de exposição, a gente está só passando um conhecimento para vocês, o que é muito pouco nessa evolução da competência em conhecer, né? Vocês, de um modo geral, não têm nem a oportunidade de poder mostrar que compreende. Saem daqui rapidinho e vão para casa. Muito frequentemente nem conseguiram internalizar nada, né? E não sei se, uma vez compreendido, se vocês aplicam isso nos casos que vocês atendem. E nem se vocês são capazes de analisar aquilo que fizeram. Fazer crítica.
Fiz certo, não fiz certo, deveria ter sido feito diferente, né? E depois de aplicar e de analisar, o que é que eu devo fazer na próxima vez que eu encontrar com uma situação dessa, né? Se isso foi bom ou não. Essa é a taxonomia original do Bloom. Isso depois foi mudado um pouco, né? Esse é o esquema completo, não vou me deter a isso daí. Mas, posteriormente, houve uma modificação revisada dessa taxonomia, né? Porque os educadores não gostam muito de substantivos, eles gostam mais de verbos, né? Então, é alguma coisa assim do que é que você faz. Então, o conhecimento serve para você recordar alguma coisa. E depois compreender, depois aplicar, depois analisar, depois avaliar. E o mais bonito de todos foi esse elemento que foi colocado no ápice da pirâmide, que é a capacidade de você, com o conhecimento, criar alguma coisa nova, ou seja, adaptar, né? É muito legal quando você pega o POTS, por exemplo, e você adestra. O POTS é um adestramento, como é um ACLS, como é um ATLS. Né? Um especialista não atende daquele jeito. Um especialista faz pequenas adaptações de acordo com a resposta do doente, porque ele é capaz de criar alguma situação diferente, fazer um volume um pouco diferente. E algumas vezes ele faz corticoide, as outras vezes ele não faz. E algumas vezes ele inicia uma nutrição enteral mais lenta ou nutrição enteral mais rápida. Algumas vezes ele não precisa de fazer diálise, mas para aquele doente talvez ele mereça fazer diálise ainda, mesmo sem ter azotemia e assim por diante. Isso é só o especialista que é capaz de poder fazer essas adaptações, ou seja, de criar, né, uma solução nova que outras pessoas, de um modo geral, não são capazes de fazer. Né? Aqui estão os verbos identificados com cada um desses elementos da taxonomia de Bloom. Mas se você pegar a taxonomia de Bloom e avaliar o quanto que nós aprendemos, né? Vários estudos têm mostrado que se você lê um conceito durante a noite, lê um artigo, você só aprende ao redor de 10%. Se você escuta um pouquinho mais, se você vê alguém fazer, você já aprende um pouquinho mais. Se você vê alguém fazer e alguém ainda te explica como fazer, o que ele está fazendo, na reposição de volume, na droga vasoativa, na ventilação mecânica, no ajuste do ventilador, você aprende ainda mais. Se você conversa, pergunta, repete, relata, numera, reproduz, recorda, debate, define, você aprende ainda muito mais. Se você escreve, interpreta, se você eventualmente tem que vir dar aula aqui, isso é um clássico, né? Aquelas aulas principalmente a primeira parte da aula de quarta-feira era um clássico, que quem apresenta, aprende. Mas quem está lá aprende muito pouco. Né? Porque quando você lê e você tem que organizar e tem que montar a aula, o teu aprendizado é grande. Então a gente tem que fugir um pouco disso. Né? E quando você é capaz, inclusive, de explicar, estruturar, definir, generalizar, o teu aprendizado é muito maior, porque aí você está não só fazendo, como está ensinando os outros de como é que se faz. Então, essa primeira parte é praticamente uma participação passiva do aluno. Né? E é isso que acho que o Vini e o pessoal reclamou de que a gente estava muito nessa vibe de apresentar um conhecimento que estava pronto e que o pessoal tinha uma participação muito passiva. E que nós vamos tentar mudar para uma situação mais ativa de que vocês vão falar e vão fazer. E a gente tem que, de alguma forma, simular isso nas nossas reuniões de quarta-feira aqui para tornar o aprendizado melhor. Ou seja, sair de uma perspectiva do professor ser direto, né, onde o aluno deixa de ser passivo, ele passa a ser um professor que vai muito mais controlar de uma forma indireta e avaliar o que é que vocês aprenderam. Com os textos são 100 páginas, mas já faz uma semana que vocês estão com isso.
Então, moleza, né? Ah, acho que o foco vai ser principalmente, então, em uma participação mais indireta do professor e mais ativa e direta por parte do aluno. Na discussão de casos, eu vou tentar fazer isso e acho que os módulos vão mais ou menos nessa direção aí na sequência, né? Ou seja, a gente vai sair do modelo tradicional, em que o estudante é passivo, para um modelo de uma sala invertida. Aí tem várias figurinhas que mostram isso. Nós vamos tentar fazer com que todos aqui interajam, ouçam os outros, corrijam. Vou tentar, de alguma forma, fazer com que as primeiras respostas sejam mais dos R1s, que os R2 possam dar uma correção e que os R3 possam, de alguma forma, dizer, olha, vocês estão errados, o jeito certo de poder fazer é assim. Ok? E eu vou estar mais ou menos entre o R1 e o R2, aprendendo com os R2 e aprendendo ainda mais com os R3. Ok? Então, os alunos vão acessar conteúdo antes da aula, né? Vão esclarecer dúvidas e vão resolver problemas durante a aula. E vão levar isso para casa e vão poder aplicar de uma forma melhor na beira do leito posteriormente. Ok? Então a gente vai sair um pouco disso, passar para cá. Né? Essa figurinha aqui é uma figura muito bonita, né? Num experimento do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, da Harvard, que mostra que a atividade cerebral, olha, na hora que vocês estão na sala, olha, praticamente não tem atividade nenhuma aqui. Esses picozinhos provavelmente é a hora que vocês estão no telefone celular. Aí dá um picozinho. Mas quando vocês estão trabalhando em grupo, a atividade cerebral é muito maior. Ok? Volto a insistir novamente de que eu adoro essa figura, né? Já mostrei ela um monte de vezes. De que nesse caminho nós estamos, na verdade, construindo um profissional que vai se tornar independente num determinado momento. Se a gente não subir essa rampa aqui, daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter que fazer uma reavaliação e vocês vão ter que se mostrar que vocês estão melhores do que vocês estavam com o método tradicional, com aquilo que a gente fez até agora. Né? Por quê? Porque vocês são formados de forma diferente. Porque vocês fazem a diferença como profissionais cada vez mais. Né? São capazes de produzir conhecimento novo e vão sobreviver de uma forma melhor com o trabalho de vocês. Né? Se tornando o melhor profissional, vocês vão ficar mais no ápice da pirâmide quando se relacionarem com outros médicos intensivistas no futuro. Nós vamos ter que dar conta, eu não vou repetir isso aqui, mas o foco vai ser a gente continuar dando competência. Eu insisto que vocês abram aí os PDFs que vocês receberam, está na página do CPET, as competências que vocês devem atingir nesses 3 anos de medicina intensiva. Né? E quando se faz uma avaliação, esse daqui é um trabalho publicado em 2010, mas de programas de residência americanas em 2007. Vocês vejam que o ensino da beira do leito todo mundo tem. As leituras informais, muito frequentemente alguém tem. As leituras didáticas também. Os tópicos apresentados por residentes, maior parte, só algumas vezes. Recursos audiovisuais, só algumas vezes. E os recursos, os treinamentos simulados, muito infrequentemente. Então, se a gente conseguir fazer esse programa inteiro, nós vamos ser um programa
É raro mesmo quando comparado com os programas de terapia intensiva americanos, né? Então, cada um deles, onde é que se encaixa o ensino à beira do leito? O ensino à beira do leito certamente é um componente essencial. Eu acho que é o core de você montar uma residência de cardiologia, é o ensino do doente cardiológico no ambulatório, dentro do hospital, né? Com a cirurgia do mesmo jeito, com o cirurgião, durante os atos cirúrgicos, enfim. E com a medicina intensiva é o ensino à beira de leito. Nada que a gente possa fazer na reunião de terça, na reunião de quarta, na discussão de artigos, pode substituir a medicina da beira do leito. Ela tem que ser, no final das contas, o nosso norte, né? Então, se todo mundo estiver fazendo uma boa medicina da beira do leito, uma boa discussão com os coordenadores, e implementando os conhecimentos que são adquiridos aqui, nós estamos no caminho certo. Ele é um momento para enfatizar condutas clínicas individualizadas, ou seja, aquilo que vocês aprendem aqui, vocês vão colocar em prática lá, né? Serve também para comunicação multidisciplinar, serve para poder treinar todo o profissionalismo, que é a essência de um bom médico, né? Em que ele coloca em prática o seu conhecimento, as suas habilidades e tem atitudes como um bom profissional. A atividade ativa requer uma competência do orientador, e acho que isso nós temos fácil. Ela precisa ser customizada um pouco para cada um dos residentes e para cada paciente, né? Ela testa com eficiência o conhecimento e as necessidades de cada um. Então, eventualmente, aí, nesse ensino da beira do leito, é possível dar uma customizada para poder identificar quais são as dificuldades que cada um tem e o que é que um coordenador pode colaborar com para poder corrigir essa dificuldade. Ela é um momento para revisar dados clínicos, diagnóstico, tratamento, a compreensão do conjunto pelo residente, alternativas possíveis e qual é a base científica, de onde é que você está tirando, né, essas condutas, quais são as melhores evidências para cada uma das ações que se faz na beira do leito. É um momento para demonstração ativa, explícita do raciocínio e de procedimentos, de uso dos dados clínicos, né? Por exemplo, monitorização, revisão de protocolos e rotinas, e fornece feedback promovendo aí uma autorreflexão por parte de quem está em formação. Então, o ensino à beira do leito tem essas essências todas, e ela é o núcleo, o core, para poder formar um médico intensivista, né? Vários estudos, esse estudo aqui, baseado em evidência, coloca que os rounds multidisciplinares de beira do leito, ele é número 1 para poder formar um profissional dentro da unidade de terapia intensiva. Aulas e reuniões científicas, para que serve isso? E aí está talvez o nosso ponto fraco. Ela serve para poder cumprir um currículo fundamental. Ou seja, na hora que a gente estabeleceu essa primeira parte da reunião de quarta-feira, de ler um livro, ela tinha esse intuito, né? Tem um mínimo que todo mundo tem que saber. Já que vocês não vão ler o livro, a gente apresenta o livro aqui. Nós tiramos o livro, porque o Vini achou que a gente não devia mais apresentar o livro. Isso aumentou a responsabilidade de vocês, porque eu não vou mais dar o livro. Mas vocês vão ter que ser responsáveis para poder ler o livro. Então, durante os 3 anos de terapia intensiva, por favor, pegue um livro, né, grosso, não um livro fino. Como dizia o doutor Assir, livro fino, nem para poder servir de peso serve. Tem que ser livro grosso, de terapia intensiva, né, um Parrilho da vida, o Jean-Louis Vincent lançou a última edição do livro dele, né? Vocês têm 3 anos para poder fazer leitura sistemática de um conhecimento básico de medicina intensiva. Nós vamos dar para vocês o up-to-date novamente, né? A Carol exigiu, então vai voltar
o UpToDate. O UpToDate tem uma área de medicina intensiva excelente, né? Então, para poder fazer revisões atualizadas, o UpToDate é ótimo, desde que vocês tenham uma sequência do que estudar. Isso, o livro dá a sequência, né? De áreas de procedimentos que vocês têm que ter, o que precisa saber de doença cardiovascular, o que precisa saber de doença respiratória, de doença neurológica, de cirúrgica, etc. e tal. Você pode seguir o livro, mas de um modo geral o livro está com 2, 3, 4 anos desatualizados, ou pode buscar o capítulo de referência no UpToDate e eventualmente complementar com alguma outra coisa. O aprendizado é baixo, mas te dá uma estrutura básica sobre a qual você vai crescer e vai ajudar a fazer as discussões nos diversos módulos aqui nas reuniões de quarta-feira, né? E as nossas aulas vão se tornar cada vez mais aulas com aula invertida. Distribuição de material de leitura prévia, capítulos de livro, artigos, vídeos, blogs, com discussão anterior e posterior. E aplicação do conhecimento em discussão de casos clínicos, sessão de perguntas e respostas e discussão baseada em problemas que eu vou tentar fazer amanhã, que eu vou aprender com vocês como fazer isso. Estudo de caso certamente ele facilita o processo de aprendizagem nos alunos, a gente vai fazer isso muito na quarta-feira, mas utilizem as reuniões também de beira de leito com os coordenadores para poder estudar e aprofundar casos clínicos. Não sejam muito genericões. Não adianta passar uma visita em 10 doentes e querer discutir todos os 10 doentes de uma forma igual. Sempre tentem escolher 2, 3 doentes que sejam mais importantes para vocês se aprofundarem, se aprofundem daquilo que vocês estão fazendo e utilize o coordenador como alguém que vai fazer o controle fino daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês compreenderam nos textos. Mas precisa de uma participação ativa de vocês, né? Permite que os alunos consigam interligar teoria e prática, incentiva a reflexão e desenvolve capacidades de questionamento, essas discussões de casos de beira de leito, né? O papel do professor é apresentar o problema, que é o que eu vou tentar fazer amanhã, né? Aqui nós não estamos fazendo mais do caso lá que vocês estão atendendo, mas discussão de caso nas reuniões de quarta aqui. Eu vou tentar envolvê-los, vou fornecer orientação e feedback, e vou criar um ambiente de aprendizagem colaborativa. Um vai ensinar o outro a poder a tomar a conduta certa. Okay? Eu já não sou mais o repositório do conhecimento. Eu vou aprender junto com vocês. Vamos ver como é que vai ficar, hein? O aluno tem que ser capaz de se automotivar. Então venham com vontade de fazer pergunta e de falar, né? Porque vocês não vão ter papel passivo. Vão ter que preparar e apresentar soluções para o problema apresentado. O problema vocês ainda não sabem, né? Isso vai ser apresentado amanhã, mas o conhecimento vocês já têm, as 100 páginas. Vocês vão rever a literatura pertinente para o caso, salientar pontos fundamentais para o caso, vão justificar os pontos de vista, as formas adequadas e coerentes, vão exercer controle sobre a sua própria aprendizagem. Vocês vão tomar mais controle daquilo que vocês vão aprender, né? Vão fazer um pouco da aprendizagem baseada em problemas. Acho que a Bruna me disse que o curso de medicina dela e de vários de vocês foi PBL, basicamente, né? A gente vai fazer um pouco disso aqui, mas nós temos que imaginar que vocês já são médicos e já estão numa área mais avançada. Então, vocês não vão ter que desenvolver conceitos básicos, e sim conceitos do que fazer numa determinada situação clínica que se apresentar para vocês, né? Acho que eu não vou repetir tudo isso. Vocês vão fazer um pouco de treinamento em procedimentos. Eu sei que vocês querem muita aula prática, mas a aula prática é muito bom para poder treinar procedimentos que vocês não sabem.
né? Então vai ter um pouco de via aérea, vai ter um pouco de acesso venoso, vai ter um pouco de monitorização, mas não tem muito mais o que poder aprender em forma de procedimento. O resto é na beira do leito, fazendo e sendo coordenado e sendo assistido pelos coordenadores, né? Então vai ter um pouco disso de treinamento em procedimentos também. Exerçam aprendizado na passagem de plantão ou na transferência. Ele é um bom momento para poder aprender aquilo que o outro fez e aquilo que o outro deve, o próximo deve fazer, né? É numa hora que você aprende, numa outra hora que você ensina, que você demonstra que de alguma forma tem algumas coisas das quais você está previamente preocupado e que você precisa de passar esse plantão de uma forma adequada, né? Era a hora de assegurar a continuidade de cuidados, cuidado que isso é muito suscetível a erros, né? Desenvolve estratégias para poder garantir que todas as informações relevantes estão sendo comunicadas. É na hora também que você faz uma síntese do problema que deve ser passado. Se você não é capaz de fazer uma síntese do problema, que você não compreendeu completamente o problema que vai ser passado numa troca de plantão. E também a oportunidade, muito frequentemente, para poder discutir opções de diagnóstico e tratamento, né? Que não fica aquele troço só de passar um bilhetinho, né? Principalmente se quem estiver pegando o teu plantão for alguém do mesmo nível, eventualmente de um nível superior, em que você pode fazer perguntas e eventualmente rever se esse é o mesmo diagnóstico, se esse é o mesmo tratamento, né? Isso clarifica o raciocínio, faz você focar nos objetivos e definir as alternativas e oferece aí caminhos para o teu aprendizado, né? E a prática multidisciplinar você também aprende também na hora que estiver fazendo a visita multidisciplinar na beira do leito, né? Porque você treina a prática clínica colaborativa de liderança, comunicação, confiança, flexibilidade, que tem um impacto significativo no desfecho, na qualidade e na segurança. Veja que a maneira de ensinar a medicina intensiva, ela transcende aquilo que é apresentado só na sala de aula. Os residentes devem ser estimulados a discutir os casos clínicos com outros profissionais e levar em consideração todas as informações, né? O exemplo deve ser dado pelo orientador, né, com comunicação com outros médicos e profissionais de UTI e outros setores. Essa área de comunicação é importante e ela é exercida principalmente nessa reunião multidisciplinar. E uma coisa que a gente faz pouco, mas a gente devia fazer mais, era, terminado o caso, fazer um debriefing, né? O que foi que nós fizemos certo, o que nós fizemos de errado, o que a gente tem que mudar para o próximo, né? Todo caso que não estiver dando certo, é preciso que vocês reservem um momento para poder discutir com o coordenador da unidade de terapia intensiva o que não deu certo naquele caso, né? Porque errar uma vez não é bom, mas errar uma segunda vez pelas mesmas coisas é absolutamente imperdoável, né? Então, após procedimentos, após um caso clínico que deu certo ou que não deu, após a alta do paciente, é importante você revisar condutas, desempenhos, os papéis de cada um dos membros da unidade de terapia intensiva e assim por diante. Isso faz a equipe inteira crescer e cada um individualmente, né? Sempre levando em consideração todas essas responsabilidades profissionais. Quero lembrar, para poder terminar, de que é inacreditável de que o curso de medicina hoje ele tenha sido desenvolvido por um educador chamado Flexner, o relatório que o Flexner desenvolveu na década de 10, ou seja, mais de 100 anos atrás. E o Flexner disse para o Senado americano: as escolas médicas são muito ruins e cada um tem um programa diferente. A minha proposta é de que as escolas médicas, 60% delas sejam fechadas, ele deu lá a lista, 40% se mantêm abertas. E o currículo médico, ele tem que ser um currículo médico em 3 fases. 2 anos de
disciplinas básicas, anatomia, fisiologia, bioquímica, 2 anos de clínica e 2 anos de prática. Faz 100 anos, 110 anos. Tudo que vocês aprenderam na escola é importante, mas o médico que vocês vão ser vai ser realmente nesses 3 anos. É isso que faz realmente a diferença no final das contas. Afinal de contas, o que não teve de conhecimento novo, né, em 110 anos, para poder ter um curso que ainda dura 6 anos? Ninguém quer fazer um curso de 8 anos, 9 anos, mas absolutamente um curso na década de 20 já era de 6 anos. Na década de 30 também, na década de 50 também. Então a responsabilidade nossa e de vocês também, como formandos individuais, é de que vocês realmente nesses 3 anos possam adquirir um conhecimento enorme, né? São várias competências novas que têm que ser feitas, mas principalmente de relacionamento interpessoal amplo, porque ninguém na área de medicina intensiva faz medicina intensiva sozinha. Ela é cada vez mais multiprofissional, multidisciplinar, né? E cada vez mais hoje dependente de computador, né? Acho que todos vocês já devem estar entrando em contato com o ChatGPT. Eu ainda não sei exatamente como colocar isso em prática, mas se vocês entrarem lá no ChatGPT, eu vou perguntar aqui, ó, se meu paciente com choque séptico se mantiver em hipoperfusão depois da administração de fluidos e noradrenalina, o que eu devo fazer? Se seu paciente com choque séptico permanecer hipoperfundido após a administração de fluido de adrenalina, é importante avaliar cuidadosamente as possíveis causas de hipoperfusão persistente. Algumas das medidas consideradas são ajustar a dose da adrenalina. É possível que a dose atual de noradrenalina não seja suficiente para melhorar a hipoperfusão. Nesse caso, é necessário aumentar a dose da noradrenalina. Avaliar a necessidade de terapia inotrópica. Se a função cardíaca do paciente estiver comprometida, pode ser necessário adicionar terapia inotrópica como dobutamina para melhorar o débito cardíaco. Realizar uma avaliação mais detalhada, pode ser necessário realizar exames adicionais, como uma ecocardiografia, para avaliar a função cardíaca e detectar possíveis causas de hipoperfusão persistente. Considerar outras causas de hipoperfusão. Pode haver outras causas de hipoperfusão, além da sepsis, como embolia pulmonar ou uma disfunção adrenal. É importante considerar todas as possíveis causas e realizar exames adicionais, se for necessário. Já estou acabando. Considerar a necessidade de suporte respiratório. Se o paciente tiver com insuficiência respiratória, pode ser necessário fornecer suporte respiratório, ventilação mecânica para melhorar a oxigenação e perfusão. Em resumo, se o paciente com choque séptico permanecer hipoperfundido após a administração de fluido noradrenalina, é importante avaliar cuidadosamente a causa subjacente de hipoperfusão persistente e considerar outras terapias para melhorar a perfusão. A assistência de um médico intensivista pode ser necessária em casos graves. Então eu não posso vir para cá para responder isso para vocês. Eu não sei se eu consigo fazer a diferença, mas que isso vocês às 3 horas da manhã, vocês gratuitamente abrem o ChatGPT, precisa fazer um cadastrozinho que leva 35 segundos. Ok? Vocês têm isso na
na palma da mão. Podem teclar o que vocês quiserem. Se o doente tiver com insuficiência respiratória, tiver com tanto de PIP, tiver com tanto de volume corrente, etc. e tal, e continuar com hipoxemia, o que é que eu devo fazer? Ele vai dizer, olha, faça ECMO. Ok? Então, é desafiador, né? Dentro desse novo contexto em que a gente ainda faz muito medicina ainda baseada no Flexner. E um outro desafio é como lidar com vocês, né? Que é como lidar com a geração Y e com a geração Z. Né? Dentro desse ambiente todos, vocês ainda têm demandas das quais eu não sei, como um baby boomer, eu consigo dar conta de poder ensinar tudo o que vocês precisam. Mas continuo achando que a gente tem que formar centros de formação sólidos. A gente tem que controlar a formação baseada em capacitações. E nós vamos olhando esse cenário desse próximo ano, como é que a gente estipula uma nova forma de poder desenvolver isso, baseado numa coisa mais arredondada, mais participativa de vocês, né? Em que todos nós vamos aprender coisas novas. Vai ser desafiador para mim, mas eu não vou jogar a toalha. E eu não sei ainda como lidar com a geração de vocês, mas de um modo geral não dou muita bola. Porque acho que vocês são muito diferentes da gente, mas eu gosto de dizer que aqui a gente fala da essência. Que a gente vai passar para vocês a essência e vai aceitar as diferenças de cada um de vocês são com a geração de vocês. Não vamos fazer uma coisa adaptada para a geração Y, para a geração Z, que eu nem sei direito como fazer. Né? Se vocês quiserem me cancelar, é só não falar comigo. Porque eu não tenho rede social, então... Acho que era isso que eu tinha para poder falar para vocês. Obrigado.